Ele é glorificado, seja o nome dele glorificado. Como que eu vou tirar um negócio que glorifica o nome do Senhor? Isso que a Aí Sara eu tá entendi. falando, da questão Acabou. cultural, em cada cultura Deus revela uma porção da sua verdade. Em cada cultura. Eu me lembro que quando eu me converti, eu li um livro que chamava Fator Melquisedeque. E um missionário, ele conta que ele foi para uma tribo indígena, numa dessas ilhas, sei lá, Afastado. Maui, essas coisas assim, né? E ele chegou lá, ajudava as pessoas e ninguém se abriu para o evangelho. E o camarada foi aprendendo a língua, tentando aprender a cultura. Para pregar. E ele falava, meu Deus... Como que eu vou inserir Jesus aqui? Como que eu vou inserir Jesus? E ele descobriu na cultura que tinha um aspecto na cultura que era uma coisa praticamente antagônica ao evangelho. Por quê? Porque eles admiravam muito uma pessoa que depois de ganhar a confiança do grupo, traísse o grupo. Isso era visto como uma coisa boa? Era uma coisa muito boa. Então, por exemplo, as tribos estão brigando, Sei. aí um cara daqui, que pode ser o braço direito do chefe, vai lá e entrega infiltra. pro outro chefe aonde é que ele vai estar num momento. Se infiltrava. É. Entendeu? Não, às vezes é da própria tribo mesmo. Nossa. Ou seja, o traidor era o cara. Então, quando ele contou a história que de horror. Judas, o Judas virou o cara. Nossa. Virou o cara. Ele falou, e agora? Começaram a Deus? adorar o Judas. Começaram a achar que o Judas era o cara. Só que aí, isso é verdade, essa é uma história verídica. Ele descobriu, ao se entranhar mais na cultura, que tinha na cultura o seguinte: se um chefe de uma tribo quisesse fazer as pazes com a outra tribo, Uau. ele tinha que dar o seu filho primogênito Uau. para ser sacrificado pela outra tribo. Nossa. Meu E Deus. quando ele fazia isso, havia reconciliação. Quando Perfeito. ele descobriu isso na cultura, ele chegou e disse: então eu quero dizer para vocês que o chefe de todas as tribos, Uau. para fazer reconciliação com todas as tribos, ele mandou seu filho. A tribo inteira se converteu. Isso é o que a gente chama de fator Melquisedeque. É o fator revelacional dentro de uma cultura que Deus usa aquilo como uma brechinha para ele entrar e fazer as pessoas entenderem que Cristo é o Salvador. No caso dos Reis Magos foi a astrologia. Astrologia. Nesse Exatamente. Em E o qualquer Natal cultura é uma tem. forma de você levar o evangelho às pessoas, né? O Natal é uma forma popular de se falar de Cristo. Porque eu imagino que Não as pessoas... pode tirar isso, as né, pessoas da já cultura. estão naturalmente reunidas em grupos, ou em famílias, ou em amigos e tal, e tem um sentimento de comunhão, porque você sentar à mesa... Isso é lindo também, isso né? é uma coisa, desde que Milenar. o ser humano começou de sentar ao redor do fogo, se reunir e dividir a comida. Isso é uma coisa Sim. que a gente está relembrando nossos antepassados. E que Jesus fez isso e que a gente faz isso até hoje. Então isso traz uma coisa para a gente mais íntima de relembrar alguma coisa de falar, poxa, a gente tem mais coisas em comum do que coisas que não nos faz parecidos. Então isso já deixa a gente um pouco mais favorável a pensar em coisas boas, a dizer coisas boas. Então, No meu caso, eu acho que esse é o perigo que eu o vivi pessoal como, vê, né? Eu Eu vivi acho. como De não reunir crente pessoas. muitos anos. Eu vivi como não crente muitos Como anos. que era o Natal para E você? era Papai Noel e presente. Então, o que eu vejo hoje, porque eu fui dos dois lados. Eu fui primeiro não crente, depois eu fui uma crente que fui de muitos anos de uma igreja que era avessa, horror a qualquer celebração de Natal. O problema, Entendeu? no caso da Sara, ela não foi liberta ainda desse radicalismo. Estou brincando. Isso Não, aí, eu acabei de falar. Eu brinco com os meus amigos, né? Eu tenho vários Não, amigos mas eu que já, foram mas dessa eu já corrente. acabei de falar, eu apoio que a gente celebre Não, o eu Natal. sei. Você falou que odeia presente. Eu adoro presente. Eu detesto, não, eu Eu gosto de adoro, ganhar né? presente, mas eu detesto tudo que me lembra como Então, era. mas isso pra mim não tem porque essa é a lembrança. minha experiência pessoal. Lógico. Então, eu não condeno quem faz, mas eu sei o quanto isso pra mim não teria uma coisa boa, porque pra mim Jesus precisa ser exaltado. Então, na minha visão, uma figura de um Papai Noel dentro de uma Mas sabe casa como que a gente é faz uma na nossa afronta família? ao dono da festa. Sabe como a gente faz na nossa família? Eu nunca tive Papai Noel. Nunca tive esse negócio de Papai Noel. Pra mim sempre foi Jesus. A gente faz amigo secreto.
Então cada um entrega, você Uma tem a oportunidade de falar. brincadeira, né? Não, a gente nem faz bem, a gente Não? fala uma coisa bacana da pessoa, às vezes brinca um pouquinho, mas Isso. tem esse momento De comunhão. assim. Mas, antes de fazer isso, Vilela, a gente faz um culto. Ai, que lindo. Aí é maravilhoso, Então né? faz um culto, glorifica Celebra, a Deus. adora a Cada um Deus. fala, olha, eu quero agradecer a Deus por esse ano aconteceu isso. Agora, por exemplo, meu sogro vai fazer 90 anos, então Uau. ele é o patriarca da família, então todo ano ele tem uma palavra, eu filmo tudo, Ai, que que eu lindo. falo, meu Deus, se for o último, então eu quero ter gravado. Então, é um momento